A paz, queridos, eu dei essa mensagem no domingo, foi edificante, eu preciso compartilhar com vocês. Depois que Davi, está lá em 2 Samuel capítulo 12, depois que Davi comete aquela série de pecados, o adultério, o assassinato, a trama toda, ele acha que está tudo ok, está tudo bem. Batseba já teve o filho e o Urias já é morto, ela agora é esposa dele, está tudo em paz. Só que não, porque as consequências do pecado, elas são real. Embora a palavra de Deus fala, tanto por Jeremias como Deuteronômio, que os filhos não carregam a culpa do pecado do pai, mas culpa é uma coisa, consequência é outra. E todos os filhos, sim, sofrem consequências das escolhas erradas do pai. Somos exemplo disso, né? Até hoje sofremos as consequências do erro, da escolha errada de Adão e Eva. E as consequências do pecado vêm sim. Às vezes pode até demorar, mas chega. Então, o profeta Natan chega até Davi, conta-lhe uma parábola para desarmar Davi. Davi fica indignado contra o rico que pegou a única cordeirinha do pobre, matou e ofereceu ao viajante. Quando ele fica indignado, Natan, ele diz: és tu essa pessoa. Porque a gente tem esse hábito, né, de se indignar com o pecado alheio e de ser mais flexível com os nossos. Bom, e Natan diz: o teu pecado foi transpassado, porém a criança que te nasceu morrerá. Acredito que veio como uma bomba aquela notícia. Quando você tem um filho, naturalmente, na hora que você olha pro rostinho, na hora que você sabe que já está gerando, você já ama, mas quando olha pro rostinho, tudo que você quer é proteger. Então eu penso que Davi e Batseba, ao olhar para aquela criança, eles só queriam que aquela criança tivesse um futuro feliz. Davi, ao saber da profecia, num misto de sentimento, porque muitas pessoas desprezam o remorso, mas o arrependimento ele vem acompanhado de remorso. Davi, num misto de sentimento, é culpa, é remorso, é arrependimento, é sofrimento. Eu fico imaginando que ele deve pensar: se eu tivesse ido para a guerra. Afinal de contas, isso aconteceu no tempo em que os reis iam para a guerra. No tempo, tem muita gente que cai em desgraça. A palavra é forte, mas é essa mesmo que eu vou usar. Porque não sabem respeitar o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E se Davi tivesse ido naquele tempo fazer aquilo que era responsabilidade do rei, é preciso respeitar o tempo. Cada pessoa tem o seu tempo, e principalmente nós que somos de Deus, respeitar o tempo de Deus. E aquele pensamento: se eu tivesse ido para a guerra, se eu não era para ter acontecido, ele se joga no chão. Ali ele não tem prazer de absolutamente nada. Ele não tem vontade de mais nada. Jogado no chão, em humilhação, ali ele passa a noite inteira, e os seus servos, os homens da casa, se aproximam e tentam lhe passar ânimo. Eu penso que eles deveriam dizer palavras como: Deus vai curar o seu filho, o senhor tem que acreditar em Deus, vai ficar tudo bem. Davi sabia da profecia. Jogado no chão, e como ele relata no Salmo 51, ali ele sentia os seus ossos sendo esmagados. Sofrimento, né? Muito sofrimento. Bom, são 7 dias. No 7º dia, ele percebe que o clima está diferente. Há um burbúrio, os servos ficam um cutucando o outro. É porque um está passando a missão para o outro. Fala tu, não, fala você.
Imagina, se eu vou falar, ele já estava assim quando a criança estava doente. Se ele souber que é morta a criança, ele pode cometer uma tragédia. Então eles não queriam dar o recado, mas Davi percebeu, a gente percebe quando o clima está diferente. Ele percebeu, ele notou o murmúrio e o coração dele diz que aquilo que ele mais temia aconteceu. Ele pergunta, é morta a criança? Os servos, acuados, eles não têm outra alternativa, respondem, é morta. Davi se levanta, ele se lava, se prepara, entra na casa do Senhor e oferece ao Deus poderoso tributo. Eu falo tributo porque o próprio Davi, ele fala isso, né? Em 2 Crônicas, capítulo 16, se eu não me engano, é o versículo 28. Ele diz, tributai ao Senhor. Tributo significa homenagear, significa cultuar, mas eu escolhi o significado pagar taxa, pagar imposto. Imposto você não escolhe se você paga ou não. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Melhor, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E o louvor, a honra e a glória pertence a Deus, independente do estado emocional, se estiver triste, se estiver arrasado, se estiver como Davi estava, com o coração cheio de dor, mas devemos tributar ao Senhor. Ele entra na casa do Senhor e ele oferece ao Senhor louvor, adoração. Ele volta para casa, pede pão. E os servos, depois que ele se alimenta, ninguém entendeu. Todos eles não compreenderam. Eles perguntam, mas como? Quando a criança estava morta, o Senhor estava lá sem querer nada, jogado no chão. Eles não compreenderam. Mas Davi compreendeu aquilo que nós devemos compreender. Davi entendeu que ele perdeu. Sabe, muitos de nós tivemos discipuladores que nos ensinaram que somos mais que vencedores, de fato, mas que a gente não nasceu para perder, que jamais podemos aceitar o fracasso e que nunca seremos envergonhados, coisas do tipo. Mas a gente perde. Algumas pessoas perdem um relacionamento, perdem uma grande oportunidade, perdem um ótimo trabalho, perdem um ente querido. E a gente tem que estar pronto para perder. E precisa compreender quando perdeu. Algumas pessoas têm essa dificuldade de entender e ela continua caída. E ela continua alimentando a tristeza. E ela continua vivendo e vivenciando o sofrimento. Porque ela não reconhece que perdeu, que já orou, que já jejuou, já subiu o monte, ela já derramou lágrimas, já dobrou o joelho, já acordou nas madrugadas. Não há mais o que fazer. E agora? E se não há mais o que fazer, devemos tributar ao Senhor e dar continuidade. Davi, ele entendeu que ele tinha um ministério. Afinal de contas, Deus confiou o povo do Senhor a Davi. Poderia ter confiado a outro, mas confiou a Davi. Davi, ele reconheceu que ele tinha que dar continuidade ao ministério dele. Haviam pessoas que dependiam dele. Ele não podia ficar caído, porque caído ele não tinha a bênção de Deus, ele não ia ter contato nenhum com Deus. Porque Deus não fala com caído, filho do homem, te levanta e eu falarei contigo. Ezequiel capítulo 2, levanta-te. Deus não fala com caídos, ele precisava se levantar para dar continuidade à comunhão com Deus e ao ministério dele. Ei, te levanta. Se nós temos um chamado, nós não vamos poder cumpri-lo lá no céu. Na glória, nós não vamos poder dar continuidade ao nosso ministério. Então nós temos que cumprir o nosso chamado aqui.
Se as pessoas não vão entender, não importa. Mas nós é que precisamos entender quando perdemos alguma coisa, quando não há mais o que fazer e dar continuidade. Davi não tinha como fazer porque Batseba estava com seu coração cheio de dor. Ela perdeu um filho. E quem perde um filho fica com o coração cheio de dor. É sofrimento extremo. Como ele também. Ele não sabia o que fazer. A única forma que ele sabia era dar carinho. Então ele se aproxima, ele dá carinho para aquela que agora é a sua esposa. Ela engravida, fértil, né? Engravida e preciso comentar. Bom, algumas pessoas assim, mas Deus abençoou um relacionamento que foi fruto de um adultério. Mas eles começaram por um adultério e Deus abençoou. Bom, eu de todo não inocento Batseba. Particularmente eu não a inocente, embora na parábola ela seja comparada com uma cordeirinha. Mas o fato é que Batseba está desamparada, Davi é o culpado. Ele tirou o amparo daquela mulher, tirou o provedor daquela mulher. O que mais fazer além de acolhê-la e protegê-la, cuidar dela? E foi isso que ele fez. Batseba tem uma criança e quando o filho nasce, Davi, ele coloca o nome da criança de Salomão. O mais próximo que esse nome chega é Shalom, paz. Significado de Salomão, pacificador. Mas o profeta Natan, quando chega na casa de Davi, Davi coloca o recém-nascido Salomão nos braços do profeta Natan. O profeta Natan pega aquele recém-nascido nos braços, ele levanta para o alto e, cheio do Espírito de Deus, ele dá outro nome, ele fala Gededias. Você sabe o que significa? Querido do Senhor. O arrependimento e o perdão de Deus é suficiente para você gerar aquilo que agrada ao Senhor. Para você gerar uma obra, um futuro que agrada a Deus, que Deus venha a amar. Você sabe por quê? Bom, preciso comentar uma outra coisa. Deus abençoou Batseba sim, afinal de contas, Davi tinha outras esposas, além de Batseba, ele tinha mais 7. E o futuro rei de Israel não veio das 7, veio de Batseba. Antes que você pense, 7, 8 esposas. Deus abençoava esse homem. Então pode. Então pode ter 2, então pode ter 3, então pode. Salomão. Não. O povo de Israel, o povo de Deus, não foi assim desde o começo. Deus fez homem e mulher. E Deus não erra. Deus fez homem e mulher, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Não foi assim desde o começo, desde o princípio. Deus fez um homem para a sua mulher e fez a mulher para o seu marido. Porém, o povo de Deus pegou muitos costumes errados das nações pagãs. E as nações pagãs tinham muitos hábitos errados. E a gente pegar a história, haviam imperadores que tinham relacionamento com a irmã, com mãe. E o povo de Deus pegou para si muitos costumes errados. E com o passar do tempo, Deus ele foi purificando o seu povo. Quando chega no Novo Testamento, o povo do Senhor, apenas o povo do Senhor está totalmente purificado desse pecado. E aí a gente já encontra o homem seja marido de uma só mulher e a mulher seja de apenas um marido, tenha ela apenas um marido, o seu marido.
Então, quando chega no Novo Testamento, Deus ele já conseguiu purificar completamente seu povo. Mas deixa eu te falar de Gededias. Por que Gededias? Porque é um futuro que agrada ao Senhor, porque foi decisão de Davi. A decisão dele não foi terminar os seus dias como um adúltero, como um assassino. Ele decidiu terminar os dias dele, a vida dele, como o melhor rei de Israel, como homem segundo o coração de Deus, como aquele que originou o Salvador Jesus Cristo. A escolha é sua. Passamos por situações dizimadoras, mas a gente escolhe na dor ser murmurador ou adorador. Escolha ser adorador e dar continuidade ao teu ministério, ao teu trabalho, e seja bênção em nome de Jesus. Deus abençoe.